Meu nome é Najib, sou estudante da instituição Escola Carioca e voluntário na BAV Expo 25. Gostaria de convidar ao palco os senhores e antes senhoras, Cristiane Caetano e o senhor Gabriel Ludolfo. Rodrigo Amado dos Santos, trazendo o tema Boas Práticas Hoteleira, a responsabilidade social e sustentabilidade como caminho do sucesso. Ok? Boa noite, boa palestra para todos. Boa tarde a todos os presentes. Inicio cumprimentando meus colegas de painel. Para iniciar, também gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, ao Sesc Rio, à BAV Expo, pelo convite. Bem, nossa tarefa aqui hoje é conversar a respeito da sustentabilidade, da responsabilidade social. E, para isso, eu inicio falando um pouco do surgimento desse conceito, de uma maneira bastante breve. Pode parecer que a gente está falando de um tema recente. No entanto, não. O desenvolvimento sustentável, ele ganha forma dentro do conceito que a gente entende hoje, ainda da década de 80. E a partir do surgimento desse conceito, surge também a ideia do turismo sustentável. Inicialmente muito atrelado à ideia do aspecto ambiental, né? do impacto que o progresso e no turismo, que a atividade turística geraria sobre o ambiente. No entanto, a gente hoje precisa trabalhar sobre entender o turismo e a hotelaria dentro de uma dimensão muito mais ampla do que apenas a ambiental. Bem, para a gente iniciar essa discussão, eu gostaria de convidar o professor Rodrigo Amado para dividir conosco um pouco a sua visão a respeito do tema e também trazer uma revisão tanto teórica quanto metodológica da sua aplicabilidade. Então, a palavra está com o senhor, professor. Perfeito. Uma excelente tarde a todos os presentes. Agradecer imensamente a possibilidade de estar participando desse debate que, sem dúvida alguma, traz discussões que são imensamente relevantes para a gestão turística, hoteleira, contemporânea, né? Saudar os amigos do debate, né? Uma honra estar aqui com vocês fazendo essa introdução, né, de discursos que se tornam tão relevantes. Aos presentes, eu acho que a gente precisa fazer... bom, professor, né? Professor busca uma linearidade, por isso do caderninho aqui, para eu não fugir da linearidade, tá, pessoal? Mas quando a gente faz as discussões acerca da sustentabilidade, um aspecto importante que precisa ser muito bem entendido é que existe uma diferença entre sustentabilidade e responsabilidade. Quando a gente fala de uma gestão sustentável, a gente está dizendo que essa gestão ela tem uma preocupação, como bem pontuou o Gabriel anteriormente, que vai além do escopo ambiental. É como se essa gestão desenvolvesse práticas que culminassem em um somatório de cuidados com o escopo ambiental, social, cultural, econômico, político, territorial, tecnológico. E quando uma organização ela se centra em uma ou outra dessas variáveis, a gente está falando praticamente de que as ações elas são de cunho de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e assim sucessivamente. Agora, para a gente discutir a perspectiva da sustentabilidade, a gente precisa primeiro, num primeiro momento, entender que ela tem três entendimentos que se fazem importantes. O primeiro entendimento é que a sustentabilidade ela tem uma ligação direta com o entendimento de impacto. E quando a gente pensa essa perspectiva do impacto, a gente precisa se debruçar sobre sua conotação. A ACATU, que é uma
é uma instituição nacional que debate as questões da sustentabilidade dentro da nossa sociedade, ela tem uma frase que é muito bacana, que ela fala o seguinte: não existe uma única ação desenvolvida pelo homem que não gere impacto à sua sociedade. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que o impacto ele não tem apenas uma conotação negativa. O impacto ele pode ser positivo e negativo. E quando a gente faz essa discussão, a gente entra para um segundo momento, que é a ótica da temporalidade. O impacto, sendo positivo ou negativo, ele é sentido a curto, médio e longo prazo. E aí está a grande pegadinha, porque normalmente, quando nós discutimos os impactos negativos que cadeias produtivas possuem sobre uma sociedade, esses impactos positivos, eles se debruçam pela temporalidade do curto e médio prazo. Isso não significa dizer que não existe impacto positivo a longo prazo, mas os ganhos, eles são mais imediatistas, diferentemente do impacto negativo. O impacto negativo, ele tem uma temporalidade de médio e longo prazo. Dificilmente a gente observa um impacto negativo a curto prazo. E é aí que é o X da questão. A gente vive dentro de uma sociedade, e todos nós, e a gente não pode fazer esse input apenas às organizações, sejam essas estatais ou privadas, né? A gente vive no imediatismo, a gente quer tudo para ontem, não é verdade? E como que a gente equaciona essa questão dentro de uma gestão que precisa, sim, buscar resultados a curto prazo, não? Além da conotação e da temporalidade, a gente bate na perspectiva da abrangência do impacto. O impacto ele tem uma abrangência que vai para o escopo ambiental, social, cultural, econômico, político, territorial, tecnológico. É claro que quando a gente estabelece o discurso com a cadeia produtiva do turismo, a gente tem um entendimento de que nem toda organização turística ela vai ter essa abrangência, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de impacto político, quando a gente fala de impacto territorial, quando a gente fala de impacto tecnológico, isso vincula-se muito às grandes organizações. Mas independentemente do porte, o ambiental, social, cultural, o econômico se fazem presentes em toda qualquer organização. Isso é muito importante de ser dito. Ao falar de sustentabilidade, a gente vai discutir também uma perspectiva de métrica de gestão. É premissa para que uma gestão possa se tornar sustentável, que se estabeleça diálogo para com os atores implicados. E a gente fala, então, portanto, de uma gestão de relacionamento de stakeholder, primando pelo desenvolvimento de uma gestão participativa. Nessa perspectiva, quando a gente pensa a hotelaria, por exemplo, os gestores eles precisam procurar compreender quem são os indivíduos impactados, quem são os players, quem são os atores que sustentam a operacionalização dessa atividade. E dentro desse escopo analítico, a gente tem uma análise tanto interna quanto externa à organização hoteleira. Quando a gente fala do ponto de vista interno, a gente está falando, claro, do funcionário. Mas quando a gente fala do ponto de vista externo, a gente pode estar falando de fornecedor, a gente pode estar falando de distribuidor, a gente pode estar falando de acionista, a gente pode estar falando de instituições bancárias, a gente pode estar falando de associações não governamentais, a gente pode estar falando de sindicato, enfim, são N as variáveis que se vinculam aos atores externos que podem influenciar uma determinada produção hoteleira. Acho que foi enfatizado anteriormente, isso é muito importante, que a sustentabilidade ela vai para além do escopo ambiental. E quando a gente fala isso, a gente não coloca em demérito a prática ambiental. É claro que existem determinadas ações ambientais que se fazem fundamentais para o desenvolvimento da lógica operacional hoteleira. A redução do consumo de energia, a redução do consumo de água, são métricas que se tornam fundamentais para o contexto contemporâneo que a gente vivencia hoje. Para isso, nós temos mecanismos ecoeficientes que nos permitem fazer essa regulação. Existe, por exemplo, uma certificação internacional que é amplamente difundida, que é a LEED, que ela custa um pouco
para fazer a sua implementação no projeto hoteleiro, né? Existem estudos que apontam, por exemplo, que ela vai encarecer o projeto em torno de $4 por metro quadrado, porque existe uma adequação uma adequação arquitetônica, uma adequação de elementos ecoeficientes, reguladores do controle do uso da energia e da água, que se fazem pertinentes. Mas existem estudos que apontam que essa mesma certificação, apesar desse gasto, esse acréscimo imediato, gera um retorno num prazo de 20 anos entre 48 a $62 por metro quadrado. Quando a gente fala dessa perspectiva ambiental, ela tem a sua importância. Mas eu acredito que aqui o debate ele se vincula muito pela perspectiva da responsabilidade social. E é interessante dizer que, de todas essas dimensões da sustentabilidade, ambiental, social, cultural, econômica, política, territorial e tecnológica, a única que possui desmembramento é a social. O gestor hoteleiro, ao pensar uma responsabilidade social, ele precisa entender qual é o poder de transformação que a sua organização possui para com os seus stakeholders. Aí a gente volta para aquela métrica debatida anteriormente, do ponto de vista interno, do ponto de vista externo. Perdão, pessoal. Nessa perspectiva, a gente pode tentar debater, por exemplo, como que a gente consegue, dentro de uma organização hoteleira, estabelecer uma métrica de tratamento justo. E quando a gente fala de métrica de tratamento justo, a gente pode estar, por exemplo, fazendo um debate de como que a gente observa as queixas que os próprios colaboradores despendem ao longo do dia a dia das suas tarefas. Quais são os problemas que ele levanta? A partir desses problemas, como o gestor encara esses problemas no sentido de coparticipação, tentar a busca pela solução dessas questões. Existe, por exemplo, como que esses problemas eles são tratados? A organização hoteleira ela faz uso de uma política da porta sempre aberta ou ela busca a implementação de caixinhas de sugestões ao longo da sua unidade, mas lembrando que não é simplesmente colocar uma caixinha, né? É buscar a solução de toda e qualquer queixa que seja colocada dentro desse escopo. Existe auditoria dentro dessa organização? Como que essas questões elas são tratadas? A gente pode estar falando, por exemplo, dentro da hotelaria, de como que a questão da diversidade ela é amplamente difundida dentro desse ambiente. O turismo ele é uma atividade, um fenômeno que deve primar pela neutralidade, enquanto você atua e trabalha dentro dessa atividade. No fundo, gente, na verdade, é claro que, por exemplo, eu, enquanto indivíduo, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores e eu tenho as minhas condutas. Mas esses princípios, esses valores, essas condutas não podem ser determinantes na minha ação. Porque a gente entra dentro da métrica da hospitalidade e dentro da hospitalidade a gente precisa saber bem receber, né? E isso é um grande problema da nossa sociedade hoje, porque o que a gente mais observa hoje é um conflito, né? De valores, né? Exemplo, quando a gente puxa para a política, é muito difícil você estabelecer um diálogo entre direita e esquerda, né? Porque cada um tem uma percepção de mundo que acaba não coincidindo, mas o diálogo é difícil de ser construído, né? A gente fala ainda na métrica da responsabilidade social, qual que é o comportamento que a organização tem para com processos de treinamento e capacitação? Como que essa métrica ela é instaurada, difundida e conduzida dentro dessas empresas? A gente discute, por exemplo, como que a perspectiva do plano de carreira também é instaurado dentro dessa organização. A hotelaria, não só a hotelaria, mas o turismo como um todo, sofre muito com a alta rotatividade, né? Então, a partir do momento que a gente consiga estabelecer um plano de carreira dentro dessa organização, será que o funcionário não tende a perceber um futuro de crescimento dentro dessa empresa? A gente fala também da perspectiva da acessibilidade, por exemplo, né?
a acessibilidade é uma métrica fundamental, e a gente tem até o decreto 9.296, que na sua última instância explicita que organizações hoteleiras que foram construídas a partir de 2018 para frente precisam ter dentro do seu escopo de unidades habitacionais 5% de apartamentos que sejam plenamente acessíveis, com 95% com recursos de acessibilidade. Além dessa perspectiva, a gente também precisa debater a ótica do fornecimento, né? A hotelaria, de uma forma, tem uma frase dentro da academia que a gente fala que as unidades hoteleiras, elas têm um poder de transformação da sua realidade ímpar, né? E quando a gente estabelece essa máxima para com o aspecto socioeconômico, pelo fato dessa cadeia produtiva necessitar de elementos vinculados a primeiro, segundo e terceiro setor, a gente pode maximizar benefícios a essa sociedade, né? E do ponto de vista do fornecedor, como que a gente... É claro que o fornecedor dentro da hotelaria, ele precisa ser escolhido observando devolutivas como prazo de entrega, qualidade do insumo, né? Como que ele vai atender numa rapidez os itens que são necessários para a operacionalização, oferecendo um melhor preço e uma melhor qualidade. Mas será que a gente não consegue orquestrar isso perante os fornecedores locais ou regionais da nossa organização? Enfim, pessoal, a possibilidade da responsabilidade social, ela dá a oportunidade, não só a social, como as demais outras dimensões que foram aqui listadas, ela dá a oportunidade de que as organizações tenham, de fato, um papel fundamental para o desenvolvimento local. E eu acho que isso é muito importante de ser dito. Muito obrigado, professor. Acho que sua fala, ela nos traz uma visão de que a responsabilidade social, ela é possível e ela deve ser trabalhada sob diferentes aspectos, diferentes dimensões do entendimento da sustentabilidade. A gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco esse debate, mas para trazer uma realidade de fato aplicada à operação hoteleira, eu gostaria de passar a palavra para Cristiane Caetano, gerente do Hotel Sesc Gruçaí. Olá a todos, professor Gabriel. Então, estou com uma missão difícil de falar um pouco na prática como que no Sesc Gruçaí a gente vem implementando algumas dessas vertentes, né? Você falou muito de uma vertente interna, né? De uma responsabilidade de governança, né? E eu vou falar mais de uma vertente externa, né? Que as duas se complementam. Sim, claro. Mas vou demonstrar aqui, apresentar algumas práticas que a gente tem no Hotel Sesc Gruçaí. Não sei se todos conhecem, mas o Sesc Gruçaí, ele está localizado... Deixa eu ver se eu vou me entender aqui. Ele está localizado em São João da Barra, né? Norte Fluminense, próximo a Campos. Hoje é uma região até bastante conhecida por conta do Porto do Açu. E o Sesc Gruçaí tem uma história muito bacana, porque ele foi implementado nesse local, né, em 79. Ele pertencia à gestão do Sesc Minas e passou para a gestão do Sesc Rio em 2022, meados de 22. E ele chegou nesse lugar em 79, que não existiam muitas coisas. Gruçaí é um distrito de São João da Barra, e ele fez parte do desenvolvimento desse distrito e dessa cidade. Então, ele tem uma importância muito grande para essa comunidade, para as pessoas que moram lá. E ele faz parte da história de muitas famílias que cresceram, se desenvolveram nesse lugar. A área do Sesc é uma área muito grande, é 1.800.000 metros quadrados, nesse distrito de São João da Barra, como é possível ver aí nesse mapinha. E em 2020, o Sesc Minas fechou esse hotel, o que causou um grande impacto nessa comunidade, porque muitas pessoas trabalhavam no hotel e acaba que aquela comunidade ela se desenvolveu muito em função desse hotel. Ele recebia muitas pessoas, até 2.000 pessoas por vez. Então, o comércio, né, muitas pessoas se estabeleceram em função do hotel. E o fechamento dele em 2020 causou um grande impacto. E em 2022, o Sesc Rio assumiu a gestão do hotel
e ele foi reaberto em dezembro, dia 30 de dezembro de 2022, com essa missão, né, de como que esse hotel ele vai se conectar com essa comunidade, para além de contratar a mão de obra local, porque isso é o mínimo, né, que você pode fazer quando você chega no local, né? Se você não envolve essa comunidade, por que que você está lá? E a gente tinha essa missão de trazer a cidade para dentro, porque eu não sei se todos conhecem, mas o SESC ele trabalha com uma gestão nos estados, né? Cada estado tem uma gestão. E no caso aqui do Hotel Sesc Gruçaí, tinha um estado de Minas com um empreendimento dentro do estado do Rio de Janeiro. E isso dificultava essa conexão com o seu entorno. E aí o Sesc Rio veio com a missão de se conectar com esse entorno. Então, o hotel, ele tem uma configuração muito grande, como vocês veem, ele tem uma pequena área que é urbanizada e todo o restante é um grande parque. E ele tem uma configuração em que a gente estruturou como se fosse uma pequena cidade. Então, a gente entende o hotel como uma cidade. Ele tem praça, ele tem bairros e ele tem vilas, porque as pessoas têm essa relação com esse local. Está passando? Então, assim, é uma estrutura muito grande. A gente tem restaurante, parque aquático, a gente recebe aí cerca de 500 hóspedes e mais em torno de possibilidade de 200 day uses por dia. A gente tem restaurante, lanchonete, um armazém, muitas áreas verdes, parque aquático, parque esportivo. É uma área grande, são 188 apartamentos. E aí a gente precisava entender como se conectar com essa cidade, como se conectar com essa comunidade, como desenvolver ações, né, sustentáveis nesse lugar. Então, a gente tem uma série de práticas. Eu vou passar aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem. Então, falar um pouco assim das nossas práticas ambientais que a gente tem no hotel. Então, a gente, por exemplo, não usa descartável de uso único. A gente não usa também embalagens individualizadas. A gente tem todo um sistema de gestão de resíduo, então todo o resíduo do hotel ele é coletado, ele é separado. Parte desse resíduo é doado para uma cooperativa de catadores em Campos, a Catasol, onde isso gera renda para mais de 20 famílias mensalmente. O Sesc de Gruçaí hoje é o principal recurso que eles têm, né? A gente desenvolve ações dentro da unidade também para a gente poder recolher esses resíduos. A gente tem uma parte pequena hoje ainda do nosso esgoto, ele tem o tratamento pela bacia de evapotranspiração, porque nessa localidade que a gente está não há um sistema de esgoto, então a gente trabalha com fossas, e aí isso impede que a gente tenha toda essa coleta de resíduos e a destinação. Todo o nosso resíduo tem uma destinação correta, então resíduo de obra, resíduo orgânico, a gente tem uma equipe de gestão ambiental, que isso também faz uma diferença na hotelaria, quando você tem pessoas especializadas para isso. E a gente tem uma série desenvolve uma série de atividades com os hóspedes, porque a gente entende que temos uma responsabilidade muito grande. Todo mundo que passa lá precisa, de alguma forma, ser sensibilizado para qual o impacto que a gente causa nesse ambiente. Porque dizer que a gente não causa impacto ou que o impacto é sempre positivo não é verdadeiro, né? Sempre que a gente se coloca em algum lugar, algum impacto negativo vai ocorrer. O que a gente precisa é que ações que a gente pode desenvolver para mitigar esse impacto negativo que a gente está criando nesse ambiente. Então, nas ações ambientais, né, dentro das possibilidades, a gente faz também a coleta de resíduos, é demonstrativo, claro que é, mas é muito importante levar os hóspedes para irem até a praia e coletar os resíduos que são deixados nessa praia e o que significa esse resíduo que está, né, colocado ali de uma forma inadequada. Então, essas são algumas das nossas ações que a gente tem no hotel, entre muitas outras. A gente tem muita preocupação com relação ao fomento à economia local, como que a gente pode estar trabalhando com
esses empreendedores dessa localidade, pensando no SESC, que é uma grande instituição e tem todo um processo de aquisição e de relacionamento que não é tão simples. Então, a gente procura consumir o que é produzido localmente, tanto a gente como deixar isso à disposição desse público que passa pelo hotel. Então, a gente procura consumir das empresas locais. Aqui tem alguns exemplos, como a fábrica Tokino, que muitas pessoas conhecem, o conhaque de Alcatrão, e elas têm a fábrica é lá em São João da Barra, o picolé local, os doces, e trazer todas as vezes que tem possibilidade para dentro do hotel esse pequeno empreendedor e esse pequeno comerciante. Então, por exemplo, a nossa festa junina dura 2 meses, todos os sábados. A gente, esse ano, teve 32 barracas que foram comercializadas por esse pequeno empreendedor. Então, isso faz uma diferença muito grande para uma cidade pequena. Essas pessoas terem a possibilidade de estar levando seus produtos para um público muito grande, que é em cerca de 2.000 pessoas por sábado que estão nessa festa. E isso a gente faz em todos os eventos que acontecem no hotel. A gente convida a comunidade, esses comerciantes, para estarem presentes com a gente. O incentivo à produção do artesanato, que é um trabalho assim que é bem bacana, que a gente faz lá em São João da Barra. O SESC tem um projeto voltado para o artesanato, para o desenvolvimento, né, desse artesanato. E lá a gente tem uma ação que acho que é muito diferente, porque a gente chamou essas artesãs para estarem com a gente. O hotel cedeu um espaço e existe uma loja dentro do hotel, uma loja colaborativa, onde essas mulheres, são todas mulheres, elas podem comercializar o produto, o que elas produzem, sem ter intermediário. É uma ação direta, uma venda direta delas para esse nosso público. E a gente faz um trabalho de desenvolver esse artesanato, qualificar, trazer capacitação e uma série de ações para... E isso fomentou na cidade diversas outras ações, e que isso é muito bacana, porque eu acho que a gente tem que ter ações que elas ecoem, né? Que não fiquem restritas aos nossos muros, mas que isso sirva de exemplo para outras empresas, outras instituições. Então, hoje, na cidade, tem uma loja de artesanato incrível que foi criada pela prefeitura, tendo a loja colaborativa do SESC como um exemplo. A troca de vivência entre os hóspedes e a comunidade, que eu acho que talvez seja um dos maiores diferenciais do Hotel Sesc Gruçaí. É um hotel que está aberto de verdade para a comunidade. As pessoas frequentam o hotel, não somente como hóspedes, mas por meio das diversas atividades que a gente faz para que a comunidade esteja dentro do hotel no mesmo pé de igualdade do hóspede, porque muitas vezes a gente leva o hóspede para conhecer essa comunidade, mas é sempre num olhar do hóspede para fora, né? E não de igualdade. E lá no hotel, as atividades são desenvolvidas para que o hóspede possa ter essa convivência com o morador local. Então, a gente tem diversas atividades, como, por exemplo, um trabalho social com idosos, que é um trabalho que o SESC desenvolve no Brasil inteiro. Esses idosos, eles têm atividades, né, esportivas durante a semana, e o hóspede pratica com ele essas atividades. A gente tem um grupo de jovens. Esses jovens desenvolvem atividades junto com os jovens da comunidade. A gente tem sexta e sábado a música aberta para a população, as atividades artísticas, as apresentações de teatro, tudo isso para que haja de fato uma convivência, há uma troca entre quem é local para conhecer quem vem de fora e quem vem de fora conhecer o local no mesmo, num pé de igualdade, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença nesse convívio. É um convívio de igual para igual, e a gente tem diversas atividades e cada vez mais fomentando para que a comunidade possa usufruir do hotel e o hotel, esse hóspede, usufruir dessa cidade. O hotel, ele recentemente teve a implantação de um centro cultural. A gente está criando, né, naquela área verde, um museu a céu aberto, um parque de esculturas. E essa primeira galeria foi inaugurada em junho
de 2024, e as duas exposições que passaram por lá, que atualmente a gente tem uma também, ela faz um diálogo com essa cidade. Então, atualmente, a gente tem Arriscar o Chão, que fala muito sobre o carnaval. O carnaval na cidade é fortíssimo e a gente trouxe a cidade para dentro dessa exposição, apesar dela já ter passado por outras unidades do SESC. Mas quando ela chegou em Gruçaí, ela absorveu a cultura local. É uma forma da gente dar visibilidade do que tem na cidade, né? E a Ribeirá, que foi a exposição anterior, ela trata das pessoas que vivem à margem, né? Como é que se dá você estar à margem de uma cidade praiana, de uma cidade costeira, à margem do rio? O delta do Paraíba do Sul, ele é em São João da Barra, né? O rio deságua em São João da Barra e lá acontece o fenômeno do mar estar engolindo a Tafona, que é um dos distritos de São João da Barra. E aí isso está presente no trabalho que a gente faz, então é a arte como presente no território. As atividades voltadas para a comunidade, então a gente tem as atividades esportivas dentro do hotel aberto, a gente tem o trabalho com os idosos, a gente tem o trabalho com a juventude, a gente fomenta a contratação dos artistas locais em toda a nossa programação. E, claro, os nossos roteiros turísticos, né? Com a equipe aqui de turismo, a gente tem muita preocupação em fazer com que os hóspedes saiam dos muros do hotel e conheçam essa cidade, mas conheçam de verdade, não somente pelos aspectos alegóricos dela, mas que conheçam a cultura, que conheçam a história, que tenham a possibilidade de viver esse lugar pelos seus aspectos ambientais, né? A gente está numa área de restinga. A restinga, infelizmente, ainda é um bioma muito pouco compreendido pelas pessoas. Em geral, ele é desprezado. A gente, quando fala em bioma, quando fala numa floresta, pensa numa floresta amazônica, né? E esquece que a restinga é importantíssima para o equilíbrio do meio ambiente. E a gente está numa cidade em que é restinga com transição para a Mata Atlântica. Então, a gente entende ser muito importante fomentar para que essas pessoas que vão até o hotel compreendam a importância da preservação desse lugar. Então, todo o trabalho que a gente tem, todos os roteiros, é sempre com a preocupação de que forma que a gente pode integrar a cidade nesse hotel, no turismo, de que forma que, de fato, há um diálogo real, né? Então, isso aí é um pouco de uma imagem aí aérea de Gruçaí. É uma área muito grande. Cada dia a gente está aí trazendo novos projetos, implantando e pensando de que forma a gente pode estar cada vez mais nessa conexão, conversando com esse ambiente, com as pessoas que fazem parte dele. Obrigado, Cris. Obrigado pela sua fala. Acho que é, acima de tudo, inspiradora, porque ela mostra que pode ser possível. Ah, você tem um vídeo.
Deu vontade de conhecer Gruçaí? Poxa, muito. Muito legal, muito obrigado. Reforço o que eu falei, acho que ela é inspiradora a sua fala e mostra que há um caminho possível, há um caminho real, há um caminho que está acontecendo e dentro do Sesc Rio. Então, é interessante também porque, de alguma maneira, você representa os outros 5 hotéis da rede Sesc Rio. Claro que respeitando as especificidades de cada um, as características regionais de cada um, mas obrigado, é um excelente exemplo. A gente ainda tem alguns minutos e para que a gente possa complementar um pouco a nossa fala, a gente pretende trocar um pouco mais entre nós. Então, aproveitando que nossa plateia certamente é composta também por líderes de hotéis, eu queria perguntar como equilibrar o papel do hotel enquanto um empreendimento hoteleiro que precisa apresentar resultados como um agente social, um agente de transformação da realidade onde ele está inserido. Antes de responder, eu venho estudando a sustentabilidade dentro da hotelaria desde 2014, né? Foi temática do meu doutorado, está sendo temática agora, enquanto eu sou jovem cientista pela FAPERJ. E assim, me acalenta muito o coração ver como que esses debates acadêmicos eles não são tão longínquos de uma realidade operacional, né? Eu acho que isso é muito bacana. Você sabe quando, num dos estudos que a gente conduziu, a gente tentou entender de que maneira que critérios de sustentabilidade eles poderiam ser aplicados a uma realidade organizacional hoteleira de pequeno e médio porte. Mas sem expor a organização, a gente parou lá no município de Socorro. E o município de Socorro, pessoal, é lá no interior do estado de São Paulo e é tido por muitos como a capital do turismo acessível no Brasil. Tá? Aí, num dos exemplos que a gente observou, Gabriel, foi que tinha um empreendimento em questão que ele fazia inúmeras ações, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. E assim, eram ações que enchiam os olhos. Aí quando a gente entra dentro da métrica econômica, o empreendimento estava quebrado, né? Curioso. E eu tenho uma professora muito querida da época do doutorado que ela fala que essa perspectiva de entendimento de curto, médio e longo prazo é fundamental. A gente está dentro de um setor econômico que privilegia a busca de uma devolutiva financeira. A gente tem que levar isso em consideração, né? A organização ela tem que dar retorno financeiro. E não pode fugir dessa ótica, porque rindo ou chorando, no final do mês as contas vão aparecer para ser pagas. Mas isso não significa que, ao mesmo tempo, a gente não consiga desenvolver métricas que oportunizem a devolutiva. Pro aspecto, quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista ambiental, estabelecendo aquele paralelo do LEED que eu fiz anteriormente, é claro que por uma ótica de curto prazo, qualquer adaptação à sustentabilidade ambiental vai exigir gasto, investimento, em aquisição de recurso, de equipamento, de tecnologia, de adequação estrutural. E isso vai demandar grana. Mas quando a gente pensa a médio e longo prazo, a gente tem uma devolutiva significativa. Pegar um dos exemplos da pesquisa, do ponto de vista ambiental, por exemplo, uma das organizações estudadas no interior do estado de São Paulo gastava por mês algo em torno de R$90 mil em conta de energia, né, dentro dessa unidade organizacional.
ela fez um estudo para a implementação de um parque solar dentro da sua realidade. Esse estudo fez com que houvesse a viabilidade, houve um financiamento, ela paga, tudo bem que em 30 anos, né? Mas ela paga algo em torno de R$ 60 mil mês, financiamento, mas para quem gastava 90, ela já está tendo um retorno imediato de 30. Sim. E 60 mil, mas se você conseguir abater dentro de pouco tempo, ela vai ter uma fonte de energia que ela vai ter custo com manutenção, né? A perspectiva econômica ela é fundamental porque ela vai determinar, de fato, a viabilidade da ação ambiental, a viabilidade da ação social, a viabilidade da ação cultural. E a manutenção desse negócio ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. Posso dar um último exemplo? Claro. Tem um empreendimento hoteleiro no interior do Paraná, é o Água Ativa Golf Resort. Ele é localizado num município chamado Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, no início dos anos 2000, tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano do estado do Paraná. E isso fazia com que, dentro da organização hoteleira, pessoal, quanto menor o índice do IDH, pior é a qualidade da educação dentro de uma localidade. Isso fazia com que a organização gastasse muito com treinamentos e capacitações para com seus funcionários. Eles criaram uma associação. Essa associação, junto com outros parceiros locais, bancaram a reformulação do ensino básico do município. E, cara, houve uma reformulação do ponto de vista a longo prazo. O que ela gastou no curto, ela recuperou no médio e no longo. Entendeu? Então, acho que dá para andar os dois juntos. Muito bom. Obrigado. Cris, aproveitando essa linha que o Rodrigo nos trouxe, eu queria saber dos desafios e também de como engajar as equipes dentro dessa ótica de trabalho, né? Eu imagino os desafios, mas você é um exemplo de sucesso. Então, como fazer o colaborador entender a proposta de trabalho sob a perspectiva da sustentabilidade e da responsabilidade? Então, Gabriel, acho que esse é o maior desafio, né? Tanto o colaborador, né, o funcionário, como também o hóspede. Porque às vezes a gente acha que é difícil engajar o funcionário, né, o colaborador, mas engajar o hóspede também para determinadas ações que são tomadas num empreendimento, para além até de um hotel, em que você tem preocupação com algumas questões, isso não é muito simples. Mas é um trabalho que tem que ser feito diariamente, né? E tem uma questão que é o conhecimento, né? O conhecimento no sentido de entender por que aquelas ações são realizadas, quais os efeitos que elas vão ter a médio e longo prazo. Porque muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, elas não são muito percebidas, né? Uhum. Eu, às vezes, quando eu estou fazendo esse tipo de apresentação, ou quando eu estou até montando, eu fico pensando o quanto dos nossos funcionários têm consciência de tudo que é desenvolvido aqui, por que isso é feito, e quais os impactos que isso vai ter e qual a importância. Coisas básicas, né? Eu venho de uma prática já de outras experiências nesse sentido da hotelaria, de uma preocupação mais sustentável. Então, quando cheguei lá em Gruçaí, que a gente começou o hotel, não tem nada descartável. Isso era um problema. Mas como é que não tem, Cris? Olha, o hóspede reclamou que não tem um copo descartável. Ele reclamou que não tem canudo. Reclamou que não pode, está errado. E você fazer as pessoas entenderem que não é errado você não ter o copo descartável. E o compromisso é a longo prazo. Exatamente, que não é errado você não ter o canudo. Ele precisa entender, né? O funcionário precisa ter esse entendimento, essa compreensão, para que ele também possa ter a abordagem adequada com o hóspede. Porque não adianta dizer assim, não, aqui não pode. Porque no início eu tinha esse problema, talvez ainda tenha. Aqui não pode ter copo descartável. Não é que não possa, né? Por que a gente não tem? O quanto de resíduo a gente
recolhe, né, de copo descartável, canudo, qual é o custo para você retirar isso aqui? Porque às vezes as pessoas também esquecem que o lixo, né, que o resíduo, ele não desaparece, né? Quando um empreendimento grande, quando você recolhe aquilo tudo e precisa retirar desse lugar, isso tem um custo altíssimo, né? Porque às vezes a gente pensa em ações de sustentabilidade no sentido de o custo que eu vou ter para implementar aquilo, mas não pensa que na hora que eu implemento eu também estou economizando. No caso do resíduo, né? Que acho que é a coisa mais básica. A gente não tem ideia do custo que gera você produzir resíduo. É altíssimo. Sim. Então, assim, as ações, elas precisam ser entendidas e compreendidas para que as pessoas tenham engajamento, porque muitas delas são vistas como algo que tem menor importância, né? E eu estou falando aqui um exemplo, uma questão mais ambiental, mas mesmo nessa relação com a comunidade, às vezes quando você fala, então vamos abrir essa atividade para um exemplo bem simples, né? Lá a gente tem o grupo de idosos. Vamos convidar os hóspedes para fazerem atividade com os idosos, mas tipo, para que isso? Não, é importantíssimo, é uma troca muito importante. Que haja essa convivência, que eu não separe os grupos, que haja a possibilidade da troca, né? Quando a gente está falando em acessibilidade, você está falando em igualdade, isso precisa acontecer no nosso dia a dia, nas coisas muito simples. Porque tem alguns conceitos ou teorias que, em geral, se pensa que são coisas feitas num dia determinado, num momento. Não, são ações muito simples, ou que são coisas muito complexas. Não são, são as pequenas ações, as que acontecem no dia a dia, é que são as que têm E que são efeito, incorporadas que no são dia a dia da incorporadas operação, no e dia a que dia vão do que o trabalho. efeito. Então, assim, acho que é um trabalho diário de entendimento, de compreensão, De propósito da empresa. propósito da empresa e também quando você começa a ver os resultados, né? Você ver os resultados, isso é muito importante para que você compreenda aquela ação, né? Perfeito. Bem, eu agradeço a vocês, agradeço a quem esteve conosco ao longo desses 45 minutos que a gente dividiu um pouco o debate sobre a sustentabilidade, a responsabilidade social. A gente tinha muito mais a falar, mas o tempo voa, é incrível. Então, a gente agradece a quem acompanhou a gente, novamente agradece o convite do Sesc Rio, da ABAV, para esse debate. Eu convido a todos para visitarem o stand do Sesc Rio, para entender um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido, entender um pouco mais sobre a responsabilidade social do Sesc em suas operações hoteleiras ou não, e aguardo vocês para a gente poder aprofundar essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada.